Os seres humanos, por ignorância da lei maior e da atividade do ser interior, o seu ser anímico, se mantém totalmente envolvido com esferas mais densas de consciência. Se faz necessário nesses tempos que o ser tenha o pleno conhecimento na sua atividade interior, pois esta, por ordem natural, é a que comanda a realidade externa dos seres. Em verdade, nós temos 7 corpos, mas na expressão física, em relação com a maioria dos seres encarnados neste momento, muitos só utilizam as suas 4 expressões inferiores, que seria o corpo físico, o corpo etérico, o intermediador, o corpo emocional, o corpo dos desejos, o corpo astral e o mental inferior. De acordo com os ensinos da Fraternidade Branca, esses seriam os 4 corpos inferiores do indivíduo. Muitos se identificam somente com a expressão física, mas o corpo físico é somente uma digital do espírito. Para que nós alcancemos um novo nível na expressão da vida, precisamos estar conscientes tanto das situações que nos prendem aqui, nesta dimensão, neste plano, e também das situações que nos fazem alcançar um novo padrão de consciência. O corpo físico é somente uma roupagem. Ele está ligado com um processo químico e hormonal. De acordo com essa pluralidade dos corpos, o corpo físico é o último, interpretando em uma condição de cima para baixo. O corpo físico tem o potencial de armazenar todas as impurezas que projetamos e geramos nos outros corpos. O corpo etérico é o intermediador e regulador. Ele é a sede dos 7 centros de energia chamados chakras. Os chakras são vórtices e, de acordo com a lei da analogia, seriam postes de luz que transmitem a energia para determinadas regiões do corpo, cada um com sua inerência, cada um com sua especificidade. O corpo etérico está intimamente ligado com o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. É ele que distribui e reenergiza e produz a vitalidade no corpo físico. Podemos viver longos períodos sem nos alimentar com a energia densa contida nos alimentos físicos, mas não podemos de forma alguma ficarmos sem respirar. O oxigênio é um meio na qual a vitalidade está inserida. O prana, ou éter, energia vital, está contida no ar, no oxigênio, e quando respiramos, inalamos esta vitalidade. Reenergizamos os nossos centros e contribuímos com a nossa sustentação. O corpo astral é o corpo dos desejos, e aí está a grande situação que muitos enfrentam hoje em dia, que é a identificação constante com o corpo emocional. O corpo astral, o corpo emocional, é a sede das paixões mais instintivas e primitivas do ser. Quando nos identificamos com determinadas atitudes e elas se tornam um hábito em nossas vidas, como o julgamento, a impaciência, a intolerância, a raiva, melancolia e demais vibrações prejudiciais para o nosso estabelecimento, além dessas vibrações dificultar a nossa reenergização, o que acaba provocando a doença e o desequilíbrio perispiritual, pois a saúde
é um estado natural e harmônico do ser quando esta é sobreposta pelas energias inferiores. Normalmente o que ocorre é a sua contraparte, a doença e o desequilíbrio. Muitos acreditam que para ser mal é necessário cometer atos hediondos com uma proporção tamanha, e na verdade, estes atos que nós presenciamos por aí e vemos em noticiários é somente a exteriorização da criação destes demais corpos. Seria o último efeito, de acordo com a lei da causalidade, destas expressões anímicas. Ser mal ou ser um ser anticrístico é se opor a todas as vibrações crísticas harmônicas do nosso ser. Não é necessário cometer atos hediondos para ser mal. Se nós nutrimos situações infelizes em nosso ser, isso já basta para nos tornarmos seres monstruosos após o desencarne do nosso corpo. Por quê? Nosso corpo físico, ele é denso e ele é a última expressão. Os demais corpos são bem mais sutis. E quando alguém nutre um sentimento muito inferior e infeliz, por grande parte do tempo, seja por questões da falta do perdão ou pela desarmonia e o estabelecimento da identificação com esta energia, esta pessoa acaba constituindo e agregando aglomerações de energias mórbidas, deletérias, inferiores no seu campo. O que ocorre é, quando ela desencarna, ela se vê em um estado bem infeliz, de acordo com essas emanações e expressões que ela mesma alimentou em seu ser e ninguém a induziu. Em verdade, a obsessão só ocorre quando nós temos a identificação com aquela energia. De forma alguma, um ser poderá se manter no campo de outrem sem que esses estejam vibrando na mesma faixa, na mesma sintonia, na mesma identidade de gostos. Essa expressão infeliz e inferior é chamada pelos mestres de morador do umbral ou o eu inferior, e o aspirante que está em rumo à iluminação, ao objetivo final, deve trancafiar na prisão eterna essa sua expressão inferior, o morador do umbral. Esses são apenas termos metafóricos, ninguém deve conscientemente aprisionar nada em cárcere algum. Em verdade, apenas pela identificação com energias superiores, isso já ocorre naturalmente. Nós deixamos de nos identificar com a expressão inferior e passamos a adquirir energias mais puras, essenciais para o nosso desenvolvimento espiritual. E aí nós estamos, naturalmente, de acordo com a lei de evolução, co-criando e alimentando ou magnetizando nossa expressão superior, ou seja, os demais corpos. O corpo mental superior, o subjetivo, o corpo búdico, relacionado ao amor e à sabedoria, e o corpo átmico, a expressão do espírito. O motivo de os vícios prejudicarem o processo evolutivo, como foi citado aqui anteriormente, é pelo simples motivo que determinados vícios passam a modelar a vibração do indivíduo. Pois bem, de acordo com algumas substâncias, por exemplo, que possuem partículas, moléculas inferiores que dificultam a expressão vital, estas substâncias tomam grande parte no corpo etérico do indivíduo, de acordo com a vibração. Ou seja, o indivíduo, ele, pelo hábito constante, acaba dificultando a expressão do seu corpo etérico, ou seja, ele fica envolvido
com essas energias mórbidas inferiores, de acordo com um padrão vicioso de determinadas substâncias, e essas substâncias chumbam o ser nesta dimensão, impedindo que a sutileza predomine, e sem o sutil, sem o puro, sem o cristalino, não há elevação. Vamos fazer uma simples analogia. Vamos pegar uma boia e colocá-la ou tentar colocá-la sob a água. Naturalmente, ela irá flutuar e ficar sobre a água, ou seja, ela ficará na parte de cima, sobre a água. E com esta boia, neste momento, vamos colocar um peso, uma âncora, uma grande âncora. E essa âncora vamos colocar sob a água. Naturalmente, podemos deduzir que ela irá afundar, mesmo estando amarrada à boia. A boia em si não é tão grande, e pela lei natural da gravidade ela irá afundar, porque ela está sendo influenciada por um objeto superior a ela. O corpo equilibrado seria analogamente a boia, que fica sobre a superfície do meio ou a água. Os vícios, os padrões negativos e as identificações inferiores de determinados tipos que bem conhecemos seria a âncora. A âncora afunda sem nenhuma sombra de dúvidas, proporcionando assim naturalmente o afundamento da boia que está em sua influência. Os vícios sujam os nossos corpos sutis e criam esta condição de baixa densidade. Os vícios tomam a vitalidade e agem como neutralizantes e dissipadores da energia sutil do éter. Não só os vícios, como substâncias químicas de determinados tipos, mas também padrões repetitivos de pensamento inferiores, como julgamento e outras demais identificações. Como podemos então resolver isso de modo simples, rápido, efetivo? A melhor forma é através da introspecção, da autoanálise, do reconhecimento, dar um espaço para você mesmo, dar um espaço para si mesmo, reconhecer onde você está inserido neste momento e desejar, com a força da vontade, eliminar os padrões repetitivos que acabam se tornando uma âncora para a sua expressão anímica. Tenha certeza que após analisar, identificar, transmutar e dissipar com as principais ferramentas que determinados mestres nos deu para que pudéssemos superar estas situações, nos encontraremos como aquela boia que se mantém sobre a superfície da inferioridade dos seres, e assim podemos continuar alçando voo para esferas superiores de consciência. Essas ferramentas são as energias crísticas, as chamas, que podem auxiliar no nosso desenvolvimento. Como a principal, a transmutadora do karma e da condição inferior, a chama violeta, que tem esta finalidade de acabar com a expressão inferior do ser, possibilitando-o alcançar um nível, um quantum, uma energia mais elevada na sua expressão anímica. Meus irmãos, eu espero que tenham assimilado estas informações. A forma mais calma e tranquila de transmitir o conhecimento é principalmente com o intuito de que o ser possa absorver totalmente a informação. Para os que permaneceram até aqui, a minha gratidão. Até o próximo vídeo.
Namastê.